E aí pessoal, estamos ao vivo com mais um Sala de Visitas dessa noite. Hoje vamos receber nosso querido Japa, o Marcos Aguena. Ele vai conversar com a gente, vai trocar uma ideia sobre a sua incrível carreira aí no rádio, sua experiência brilhante no humor também, né? Através do Pânico, que ele ficou muito marcado aí. Enfim, inúmeras passagens do rádio. Estamos iniciando a nossa live. Vou mandar aqui o aviãozinho pro Marcos, né? Para ele entrar na nossa live. E sejam bem-vindos, né? Estamos aí no ar com mais um Sala de Visitas. Bom, gente, eu tenho que começar aqui a nossa live primeiramente perguntando, né, se o som tá bom, se a imagem está boa, porque é muito importante esse feedback, né, para que possamos entregar um conteúdo bacana para você. Bom, gente, o Marcos ele teve uma passagem brilhante aí no rádio, né? Ele já chegou agora e vai trocar uma ideia na nossa sala de visitas. Vamos lá. Opa, entrou. Opa, como vai? E aí, Thiago, como é que você tá, cara? Grande Marcos, ó. Prazer e felicidade de falar com você. Eu estou bem, Você tá me graças a ouvindo? Deus. Eu tô sem, eu tentei colocar o fone de ouvido, mas eu não consegui aqui. Mas eu consigo te ouvir legal. O som Tá ouvindo tá aí? saindo bem para mim. O pessoal que estiver na live interagindo também pode dar o feedback. Ó, tem o Ó, Robson aqui falando Fala Japa. tá vendo aqui, ó, não tô conseguindo. Meu buraco é pequeno, teu buraco é largo ou não? É. Bom, não tá conseguindo, mas eu consigo te ouvir perfeitamente. Bora? Bom, simbora, né? Olha só, você tem uma carreira muito boa, cara, e inúmeras histórias aí para poder compartilhar com a gente, né? Claro que você já concede inúmeras entrevistas, mas uma aqui para mim é importante, né? Fala pra gente aí, começar a carreira na comunicação, vê o incentivo da onde, hein? Putz, o incentivo, cara, Como acho que surgiu assim o insight, né? Poxa, eu vou trabalhar com rádio, vou fazer humor. eu acho que o maior incentivo é da gente mesmo, né? Sim, Ver que as pessoas começam a prestar atenção naquilo que você está falando, nas piadas que você está fazendo, né? Desde criança você acaba sendo o centro das atenções, aí você fala, eu acho que eu acho que dá para sei lá, dá para brincar com isso aí mais, e aí as coisas vão acontecendo, né? Tipo assim, acho que o importante é você acreditar em você mesmo, né? Tipo, isso não é nem. Assim, eu não estou sendo um coach aqui, muito pelo contrário. sim. Assim, pode parecer clichê de palestrante, de coach, Você que está mas. nessa live não entrou numa palestra de coach aqui, tinha um bate-papo sobre carreiras. Ah, mas cara. Sim. Se alguém. O que adianta a pessoa acreditar em você se você não acredita? Né? Verdade, é o primeiro passo, né? Ah, é o primeiro passo, cara. Primeiro passo para você conseguir ser alguma coisa na vida, né? E tem que tentar mesmo, tem que tentar, por mais que tenham as dificuldades, que é normal. Se não tivesse dificuldade, eu falaria que não seria normal. Por isso que eu tenho muita preocupação com essa molecada de hoje, que posta alguma coisa, aí bomba no YouTube, bomba nas redes sociais, e aí aumenta, né, as visualizações, né, tipo, pô, eu sou foda, eu sou bom, sou aquilo. O ego, né? Menos, menos, menos. Também tem muita coisa ligada ao ego, né? O cara do nada viraliza, será que ele está preparado? Tem isso também, né? Também tem isso. Hoje em dia, quer dizer, é fácil você viralizar um vídeo. Agora, quer você viralizar todos os dias os seus vídeos? Não dá, cara. Não dá. É muito. Eu acho que você tem que ter muita preparação para isso, sabe? E eu falo Sim. assim, que até hoje eu não estou preparado para muita coisa. Eu acho que a cada dia a gente tem que aprender. E a gente aprende mais com você que está aqui em cima, com o pessoal que está aqui, ó, que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Pet Shop Mac Dog. Isso parece nome de lanche, não parece nome de pet shop, o Val.
Enfim, a vida é uma grande escola e aprendizado, né? Eu pude ver aqui que você também tinha um desejo também de ser ator, né? Então, eu consegui me registrar como ator. Eu fui lá no Sindicato dos Artistas, né? E aí eu levei um calhamaço assim de recorte de jornal, levei na época umas fitas VHS, do que eu já tinha feito em rádio e em televisão, e aí eu consegui o DRT de ator. Mas assim, mas bem antes mesmo disso tudo, eu já tinha feito curso de teatro, já tinha feito curso de palhaço, enfim, nada também foi por acaso, né? Eu também passei por vários cursos. Eu fiz cursos com a Sininha de Paula, né? Que ela foi diretora do Chico Anísio. Enfim, eu também tive algum embasamento teórico de bons professores, né? Então isso também tem que relevar. Por mais que eu fale que as coisas têm que ser feitas com a mão na massa, é importante você conhecer um pouco mais da teoria daquilo que você está estudando e daquilo que você está pretendendo fazer, né? Ou seja, buscar a técnica, né? Buscar técnica, buscar técnica. Técnica é importante. Às vezes a pessoa não tem talento, mas busque a técnica que você encontra um equilíbrio aí. E uma coisa também muito interessante que eu pude ver aqui, pesquisando um pouco da sua carreira, é que você já também fez animações também, né? Eu comecei como animador infantil, como palhaço. Caramba. A Com escola, né? 14, com 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar como palhaço em animação infantil. Eu cheguei a fazer, eu tenho até anotado as minhas agendas, eu cheguei a fazer 3.000 festas e eventos como palhaço. E, Caramba, incrível. e isso me deu um embasamento muito grande na interação com o público, né? De conhecer as crianças, e principalmente de conhecer os pais que deixavam as crianças soltas, aquelas pestes, né? Então Que foi dava dali tudo. que, digamos assim, a pitada do humor nasceu, né? Então, mas sabe que assim, tudo isso é aprendizado, tudo isso é psicologia que a gente vai aprendendo e isso vai moldando a gente para a vida. Isso que é bacana, sabe? A gente tem que ter essas experiências, sabe? Acho que desde adolescente você tem que vivenciar, você tem que viver. E eu, assim, não arrependo de nada. Eu, sim, eu faço 500 coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui assim, sempre. Então, na época que eu era palhaço, eu ajudava meus pais na feira, meus pais eram feirantes, né? E eu fazia estágio na CT, cara, sabe? Aqueles amarelinhos, na verdade, assim, era aqueles coletes laranjas que ficam contando carro na rua, não sei se você já viu isso. Sim. Mas tudo Departamento paralelo, tudo em forma paralela ali, né? Tudo intercalado, né? tudo paralelo. Trabalhei 3 anos como estagiário da CET. Caramba, cara. Enfim, dali em experiências de palco, né? Como é que surgiu também, né? Eu fiquei muito curioso em saber o convite para você parar no Jô. Que eu achei Então, incrível também. Tem um vídeo que é emblemático, eu acho, na sua carreira, né? O lendário Jô Soares, 11h30 no SBT. cara, esse vídeo que eu tenho no Jô, lá no TikTok, chegou a 6 milhões de views, cara. Nem eu esperava isso. E assim, e como bombou lá no TikTok, então, assim, mais ou menos foi o que aconteceu na época também, né? Na época, eu estava na Rádio Cidade, fazendo humor na Rádio Cidade, em 80 e 90, 97, né? 97 fazendo humor na Rádio Cidade. E aí ligaram lá para a rádio, perguntando de mim, né? É, que tipo, quem que é essa pessoa que faz humor aqui e tal, na rádio. Aí falaram, é um japonês aí que faz aí o. Pô, japonês? Que bacana, que legal. Aí o João me apresentou como o primeiro humorista japonês, A né? benção ali, né, do Jô, né? Não, foi a benção mesmo, meu. Graças a Deus, graças a ele, a Jovem Pan me contratou depois, uma semana depois, cara.
E tudo Incrível, foi, né? Então, foi, tudo foi. foi através dessa aparição, ou seja, que é uma baita de uma vitrine, né? Na época, eu acho que o Jô era um desejo de cada profissional, né, do Brasil, né, tá lá, né? Aí que O vem, Jô naquela, vem a oportunidade, né? o Jô naquela época dava 7 pontos de audiência no SBT. Para você fazer as contas, hoje a Globo, se der 6 pontos é muito. Verdade. Para você ter uma ideia de como era a audiência do Jô na época. O Jô, 7 pontos de audiência era muita coisa no SBT, no Jô Soares. Então tinha muita gente me vendo naquela época, lá no Jô 11 e meia. 11 e meias que eu falo, né, que fiz as Ah, meias lá e tal. sim. Eu vi a piada da Cara, minha. e para mim foi uma benção mesmo, assim, sabe? Acho que foi um reconhecimento, né? Assim, a gente, cada lugar que a gente passa, a gente tem esse reconhecimento. Acho isso maravilhoso, cara. Eu acho interessante você falar, né, que na época todo mundo queria saber, né, poxa, quem é esse cara que faz isso sensado? Porque no rádio, antigamente, não é como hoje, a tecnologia toda, deduzo eu, né? Ah, tem imagem, enfim, era só imaginação. Então foi por esse intermédio também que foi até uma surpresa pro Jô, saber que é um japonês que faz aquilo. Então, meu, acho que pelo fato da rádio não ter imagem, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. A rádio sempre foi fantasia, a rádio sempre foi imaginação. Isso era legal do rádio. Hoje não, hoje a rádio você tem imagem. Lives em Então, tempo real ali no estúdio, né, aquela coisa toda. em tempo real, né? Então, assim, tudo é adaptação, tal. Mas na época, sim, para mim foi maravilhoso isso. Bom, aí depois dali veio o convite do Pânico, né? E fala também como é que foi viver esse momento, né? A loucura que é o pânico, que é o pânico raiz que eu falo, né? Então, quando eu entrei no Pânico, o Pânico já existia há 4 anos, para você ter uma ideia como o Pânico é velho. O Pânico existe desde, se não me engano, 93. Nós estamos agora em 2023, então já são 30 anos, é isso? Eu sou mal de Ó, matemática. somos dois aqui. Vamos calcular aí. Uma base de 30 já. Vamos lá, vamos fazer aqui um cálculo. Vai. Você de Silvio e eu de Silvio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Então vamos lá. vamos Vamos lá. lá. Eu estou aqui com o meu colega de trabalho, né? Mas vamos lá. Tem mais. Eu acho que eu sou mais velho que o Pânico, mas se botar aí na Pô, mas média. você não é mais velho. Não, Mas por que você não é. razão? Mas por que razão que eu não sou velho? Mas você nasceu. Qual o ano que você nasceu? Olha, 1930, né? Na barca Rio de Niterói, quando eu trabalhava. É, Mas você vai cacete, hein? Eu já nasci um pouquinho depois. Eu antes nasci, de Cristo ou depois de Cristo? Hein? eu acho que depois de Judas. Nem não era nem Cristo, porque eu nasci da puta que pariu. Então você viu a primeira comunhão de Dercy Gonçalves, é verdade? Naquela época, a Dercy, ela não tinha nem nascido ainda. Mas É. isso já faz muito tempo. Foi ela que foi a musa inspiradora de Raul Seixas. Nasceu há 10 mil anos atrás, é verdade? 30 anos, 30 anos. 30. Tá Enfim, vendo só? Tá vendo só? é o tempo para fazer o cálculo. A gente teve que trazer o Silvio aqui para poder lembrar, fazer os cálculos. 30 anos. Caramba, 30 anos. E naquela época, cara, eu acho muito interessante aqui, a gente está meio que dando uma zoada aqui, que era permitido tudo, né? Era fácil fazer humor naquela época, ou hoje está mais difícil, digamos assim, com rede social, enfim, qualquer um dá bloco, qualquer um cancela. Tá, hoje, eu acho que hoje não está tão difícil, não. Eu acho que hoje você tem muitas informações, tem que. E a internet ela te facilita muito. Naquela época você não tinha internet, você tinha que escrever, se virar para você conseguir uma oportunidade para trabalhar em rádio e televisão. Hoje em dia não, hoje em dia, é que nem eu falei, você coloca uma boa ideia no ar, você posta ela, se ela for boa, ela realmente vai bombar, né? E aí vai do Instantâneo. talento, né? Aí você vai no
Você vai no talento, vai no talento. Na época não, por mais que você tivesse talento, né, você tinha que ter sorte também de uma rádio te chamar, de uma TV te chamar, senão você fica lá no anonimato. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas anônimas, elas conseguem visualizações porque existem pessoas, por exemplo, pessoas anônimas que não entram, que não têm redes sociais, mas as pessoas em volta têm redes sociais. Então, se a pessoa, por exemplo, é um artista de rua, vai cantar na rua, Sim. o cara passa, começa a filmar, né, e joga isso nas redes sociais, o cara fica conhecido, né? Tem muita artista de rua hoje que é conhecido por causa disso. Por exemplo, um tal de Caneta Azul, já vou falar. Ah, quem não ouve. Inclusive, você está com uma caneta aí também. Não, eu duvido que ele tinha redes sociais. Eu acho que ele não tinha redes sociais. Alguém deve ter gravado ele, bombou na internet Construiu e o perfil, né? ele faz turnê nos Estados Unidos, né? Então ele Nossa. aproveitou. Então Também tem está no muito. aproveitar também, né? O gancho da situação, né? Uma pessoa viraliza assim dessa forma, né? Então, aí assim, ele deu continuidade no trabalho dele, porque não foi só uma música, o cara. Aí ele faz 500 mil composições. É verdade. Tem esse detalhe também, né? Faz umas composições nada a ver. O cara teve sorte. Não sei se isso é sorte, mas um pouco de talento ele tem também, né? Para o cara escrever tudo isso aí. Eu, por exemplo, eu não sei escrever tudo isso que o cara escreve, não. Bom, a inteligência, a proeza, né? É uma coisa que é peculiar, digamos assim, na pessoa, né? No perfil. O brasileiro ele é muito criativo, né? Eu acho o brasileiro muito criativo. Você pode ver nesses programas aí qual é o seu talento, show de calouros que o Silvio Santos tinha. Tinha muita gente talentosa, né? Bom, mas aí você é de uma escola que é o rádio, né? É, o pessoal está falando que foi a caneta azul que ajudou ele a escrever. A escrever. Oi? Enfim, a caneta azul que deu um grande. Foi a chave de porta dele, né? Virada de chave. Mas aqui, voltando aqui no contexto do rádio, Japa, enfim, aquela oportunidade que você teve na Jovem Pan, né? Trabalhou com Pânico e dali surgiram inúmeros quadros também, né? Quais foram um dos quadros assim que bombou? Tem o Paulo Jalasca também, né? O Paulo Jalasca, ele bombou bastante na época, porque era um horário onde as pessoas iam trabalhar às 7 da manhã até às 9, eu acho que era. Aí depois foi até às 10 horas. E a gente colocava muitos quadros de humor do programa, né? E isso acabou viralizando também, né? Na época a gente fala viralizando, mas é modo de falar. Na época, assim, tinha muita audiência, né? A Jovem Pan até hoje tem audiência, então isso ajudou bastante. Naquela época lá, o Paulo Jalasca, ele foi um dos que fez impulsionar a audiência da Jovem Pan devido ao talento do Ceará, né? Do Wellington Muniz. Então, digamos assim, em São Paulo foi um grande boom na carreira dele, né? Foi, com certeza. Foi, assim, espetacular, assim. Aquela foi o começo de tudo pro Ceará, né? Para ele poder para ele explodir na mídia, assim, foi sensacional. E o cara é bom, né? Claro. Então, o cara é bom. Tem muito disso também, né? Às vezes a pessoa não consegue segurar essa. Como posso, a pessoa não tem gás para segurar uma carreira, né? Você tem que ter gás, você tem que ter carta na mão sempre. É à Você toa tem que o que cara tá reciclar. até hoje, né? Então, se não tiver carta na manga, é porque você não se reciclou. Você tem que reciclar sempre. Vai lá, atualizar, né? Manter antenado com que as coisas estão acontecendo, né? E não parar, né? E o importante é isso. Fazer a roda girar. Bom, e você continua fazendo a roda girando e nesse período de pânico foram quantos anos, né? O rádio e TV? No rádio eu entrei em 97, aí eu fiquei até 2005. Então são 8 anos de rádio. E TV do Pânico
do rádio para o Pânico na TV foram 2 anos, de 2003 até 2005. Caramba, digamos assim, foi um período ali que você pôde ver de tudo ali. Tem alguma situação que você achou que foi emblemática no programa? Algo que de repente sai fora do controle e vocês não esperam também, né? Porque no ao vivo é tudo isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer de fato, né? Por mais que tenha um roteiro. O, le- o legal do ao vivo é isso que você falou, você não sabe quem que vai ligar, quais ouvintes que você vai atender, porque não tinha um filtro, assim, né? Então, todas as ligações lá para a rádio era gente que atendia. Não tinha ninguém antes para selecionar os ouvintes, né? Fazer a triagem ali, né? Fazer a triagem, né? Então, eu acho que isso é bacana. Eu acho que é isso aí. Tem que ter essa ligação direta com o ouvinte, sem filtro mesmo. Se o cara é mala, tem que zoar o cara porque o cara é mala. Tem que encher o saco do cara, tem que xingar o cara porque o cara é mala. E era isso que acontecia com o Pânico. O Pânico era muito real, né? A gente fala que o Pânico é o primeiro reality humor que existiu na mídia, porque muitas das coisas que aconteciam eram verdade, né? Tinham tretas que aconteciam que eram verdades, discussões que eram verdades, que não eram combinadas. Claro, tem coisas que é produzida, que é combinada. Isso ajuda também na audiência, mas muita coisa que acontecia no Pânico eram coisas reais, né? Não era coincidência, não era coisa de ficção. Então, o Pânico na TV, por exemplo, você ligava a câmera, ia para a rua, sem roteiro nenhum, e era Na tudo real, raça. na raça. E as coisas iam acontecendo. Né? Por quê? Porque a gente veio do rádio. O que o rádio proporciona? O rádio proporciona isso. Você liga a câmera, você improvisa na rua, você faz o que quiser. Você vai nos eventos, você vai em festa, você vai entrevistar tal pessoa, e você não para, né? Vai continuando até render o bloco que a gente fala. Vai lá até render. Rendeu? Beleza. Opa, legal. Isso aqui que eu tenho em mãos já dá para eu editar. Aí eu edito, corto e tal, e coloco isso no ar. Então é isso que eu fazia também nos trotes que eu fazia. Até o Pet Shop Mac Dog falou aí das ligações para Portugal, e era isso que a gente fazia. A gente ligava para Portugal. Se você for no meu TikTok agora, lá tem um monte de ligação para Portugal, que eu estou aproveitando, que está bombando o TikTok, muita coisa antiga da Jovem Pan lá, né? Coisas que eu fazia. E eu coloco muitas ligações de Portugal lá. E era isso que eu fazia. Eu ligava para Portugal. Naquela época não é que nem hoje, né? Então você tinha que pagar a ligação internacional e eu deixava lá. Deixava o cara falar, eu falava também. Tinha hora que eu mesmo ficava de saco cheio de mim mesmo, porque eu tinha que toda hora fazer o repórter surdo, né? De não ouvir e tal. Aí depois você pega aquele material que você tem de 30 minutos, aí você vai cortando, deixa ele com 5 minutos. Aí você joga isso pro ar, né? Agora, Caramba. Todo um TikTok lá, percurso ali, né? tudo, Artesanal, né? Literalmente, né? tudo isso é timing de humor. Então, assim, 5 minutos era na época que eu colocava na Jovem Pan. Gravava 20 minutos, deixava 5 minutos. Agora você vai lá no meu TikTok, cada ligação lá, eu deixo com 2 minutos, 3 minutos no máximo. E aí acabou bombando. Porque a pessoa não vai conseguir ficar ouvindo 5 minutos de O áudio, quadro ali, né? 4. Não, A arte ali feita naquela época, né? ninguém tem paciência, cara. Ninguém tem paciência de ficar ouvindo áudios longos. Você pode ver no WhatsApp mesmo. Graças a Deus inventaram aquele vezes 2, vezes 3 lá que adianta, né? Você não consegue ouvir um áudio longo. Eu tenho preguiça de ouvir. Aí você falou um negócio muito importante, né? Da paciência das pessoas, né? Hoje em dia a pessoa não quer ver, digamos assim, um podcast na íntegra, né? Ela quer logo no corte. Mudou também a maneira de fazer humor, porque eu acho que foi o Igor que eu vi falando, que hoje em dia é muito difícil fazer também, né? Porque a piada morre logo, né? A Na piada, questão da internet, né? a piada se suicida hoje em dia, é verdade. Ela não tem muito
duração. Ainda mais quando você faz piada com coisas que eu falo factuais, que aconteceram ontem, por exemplo. Você conta uma piada, essa mesma piada que aconteceu ontem, você vai contar na semana que vem, ela já não funciona mais. Ou a pessoa não vai rir como riria hoje, por exemplo, porque aconteceu ontem. Então ainda está fresca a piada. Sim. Se você demora para contar essa piada, ela vai perdendo o seu timing, que eu falo. Aí é melhor nem contar. E também, né, com a força da internet hoje em dia, né? Olha aqui, Nelsinho Serra Locutor, grande japa, uma lenda viva do pânico. Pessoal aqui Boa. mandando um alô, aqui um abraço, mande pergunta também, interage com a gente. É O interessante Haroldo, também você falar esse detalhe, né? Oi, pode falar. esse Haroldo, ele é um dos grandes comediantes, um dos grandes comediantes de talento. Opa, um Esse, abraço aí. esse Aron aí, olha, se fosse Aron, o Silvio, olha, se fosse o Silvio Santos, colocava ele no Fala que eu te escuto. ai, meu Deus. Grande Aron, um abraço aí, ó. Tem a Lari também aqui na live, né? Enfim, elogiando o Aron também. Tá Enfim, Aron tá certo. fazendo sucesso, né? Essa questão também do humor, né? Eu falei sobre essa analogia que o Igor Guimarães fez, né? Sobre a piada morrer rápido. Você foi um cara que presenciou também, né? O nascimento, que digamos assim, do Igor Guimarães também, né? Que Que alegria! alegria, né? Humor! Por Ele é maluco desse jeito mesmo? A gente quer saber também, né? que ele é maluco, maluco. Biruleibe! Ele é, ele é desse jeito, né? E uma das coisas hoje que funciona no humor é quando você não tem aquele humor forçado, né? Que as pessoas acham que ele faz um humor forçado. Tem muita gente que acha que ele faz um humor forçado, mas eu não acho, porque o humor dele é daquele jeito, ele é desse jeito, né? Então as Pronto pessoas já, né? falam, é um personagem. Não é um personagem, é o Igor. Ele só dá uma. Ele só aumenta um pouquinho mais no palco aquilo que ele é como pessoa e coloca para fora todo esse talento que ele tem. Então eu falo assim, às vezes você vê pseudo-humoristas que se acham engraçado, mas aí você percebe que a coisa é muito forçada. E a coisa forçada ela não se sustenta por muito tempo. É igual Big Brother. Você entra lá no Big Brother com uma máscara, achando que vai sustentar aquele personagem que você criou, do bonzinho, do sei lá o que, tal, tal. Aí chega no terceiro, quarto, quinto dia, essa máscara vai caindo. A pessoa não percebe, mas a máscara vai caindo. E a pessoa acaba se tornando aquilo que ela é. Então, por isso que eu falo, é difícil fazer humor. Você tem que manter o frescor a cada dia, meu. É muito complicado, muito, muito, muito complicado. Tem que gostar muito de fazer, sabe? Principalmente isso. O humor tem que gostar bastante de fazer, senão tem que fazer por prazer. Dinheiro é consequência. Quem acha que vai ganhar dinheiro fazendo humor, meu, vai, monta uma barraca de pastel que ganha muito mais. Eu ganharia muito mais com barraca de pastel, porque eu sei fritar pastel. Inclusive, né, quando a pessoa olha pelo seu perfil assim, ela fica assim, poxa, mas eu conheço esse cara aí. Você vende pastel? Tem muita pergunta do gênero assim. Você vende pastel? Você faz o quê? Eu levo na brincadeira, eu falo pastel, quibe, esfirra, o que você quiser. Se quer quibe, vira aí que eu dou um quibe para você aí. Então, enfim, tem várias, assim, você até perdi o que estava falando, você estava falando do pastel. Então, a gente tem que, a gente como humorista, a gente tem que aceitar qualquer tipo de brincadeira. Desde que não seja brincadeira que vai, sei lá, de alguma forma você percebe que é uma coisa ofensiva. Porque dá para perceber quando a pessoa te chama de japa. Eu não. Japa é meu apelido. Sim. Tem muitos orientais que não gostam de ser chamado de japa ou de chino, entendeu? De, Já leva pro sei lado lá, da ofensa, né, digamos assim. lá da ofensa. Eu super respeito, sabe, essas pessoas, porque eu sei que, às vezes, a pessoa sofreu muito bullying na infância e ainda sofre.
Só que, assim, o bullying que eu sofria, eu transformei isso em humor, em uma proteção minha através do humor. Então, eu faço humor justamente para me proteger do bullying. E isso sem perceber. Eu, quando criança, na escola, eu começava a ser engraçado justamente para sair do foco do bullying. Pô, que japonês engraçado, sabe? Então, as piadas que eu contava, enfim, faziam com que as pessoas perdiam o foco do bullying. Porque o bullying na nossa época era pesado, meu, os caras davam pontapé, dava soco, tinha tinha muito disso, né? Na minha época. Hoje, assim, os inspetores na época não davam conta, né? Não davam conta, era muito bullying. Não só eu que sofria, muita gente sofria, acho que vai 70% da classe, pelos 30% que mandavam, vamos dizer assim, né? Bom, tem uns comentários aqui. A Lari, ela diz assim: rádio é minha paixão, é a minha paixão da vida. Ela diz que tem você como uma referência, né? Um ícone importantíssimo na nossa comunicação. Sou fã demais. Lari, mandando aqui o alô. Gosta de rádio. Não adianta. Quem vive do rádio, quem gosta de rádio, quem nasceu ouvindo rádio, é assim, é um negócio que não tem como você desvencilhar isso, né? E eu gostava tanto de rádio que, poxa, para mim foi, foi natural esse caminho que eu levei, ir pro rádio. E um dos maiores presentes que eu ganhei do rádio, eu acho que foi um dos maiores sonhos que eu realizei na minha vida, foi agora, no mês passado, sabe? Eu, quando era criança, eu ouvia o Eli Correia. Olha, eu ia chegar nesse ponto, mas pode caminhar. Cara, assim, meu, eu era moleque de tudo, meu. Eu via Eli Correia, até contei pra ele. Oi, Eu fui gente! Ícone. com 12 anos de idade, eu fui atropelado, fiquei 8 meses na cama e a minha companhia era o rádio. Eu falei isso pra ele, né, cara? E aí, depois de passar tanto tempo assim, convidar ele pro nosso podcast, e eu fiz uma carta da saudade falando da história dele. Eu falei, putz, eu vou ler essa história do Eli Correia ao vivo para ele. Só que assim, eu decidi isso 3 horas antes do programa entrar no ar. Também eu pensei, caramba, por que é muita pretensão eu imitar o Eli Correia. Eu não quero imitar o Eli Correia. Eu quero que o Marcos, ouvinte do Eli Correia, leia esta carta para ele. Então, assim, eu não imitei o Eli Correia. Era eu lendo a carta para ele, a carta da saudade, só que dando uma entonação como se fosse o Eli Correia. Sim. Meu, eu começava a ler, assim, o Eli Correia, desde moleque, nascido tal, aí depois mudou para a cidade tal, começou como locutor de loja, nas lojas pernambucanas tal. Bicho, você via assim, as lágrimas rolando, cara, no rosto dele, sabe, Caramba. cara? Meu, como é que pode? Eu tô fazendo Conseguir emocionar um ícone, né? Digamos assim. ele correr, chorar com a carta da saudade que ele já leu para milhares, milhares e milhares de pessoas, ele já fez se emocionar. E eu tô na frente desse monstro fazendo ele chorar com a carta, na história dele, meu. Sabe? Incrível. Bicho, isso não tem preço, isso não tem, meu, isso é uma coisa, é um troféu, cara, eu ganhei um troféu. Nossa, incrível. Olha, cara, Assim, isso é muita uma... gente não tem dimensão desse papo aqui, porque eu que sou fã do rádio, tenho a dimensão do que você está falando, mas, poxa, ele correr é um dos medalhões do rádio, né? Você chegar e decidir, pô, vou fazer uma carta para ele e emocionar o cara, poxa, é um Eu nunca negócio que é vida, o inatingível acontecendo, né? imaginei eu emocionar um dos maiores comunicadores do rádio lendo uma carta, lendo a história dele no ar, cara. Você entendeu? Então, isso é uma das surpresas que a vida nos agracia, sabe? Então a gente fala, putz, meu, como valeu a pena eu continuar fazendo isso, sabe?
não vale a pena, valeu a pena eu fazer esse projeto de podcast para receber um monstro desse. Puta, eu não acreditei quando ele aceitou o meu convite, meu, porque ele é vereador, ele tem as coisas dele e tudo mais, ele não precisa. Correria, Ele né? não, num podcast, sabe? Um podcast que está começando com poucas visualizações que nem o meu, sabe? Ele pode ir muito bem num podcast do Inteligência Limitada, enfim, de outros, Flow, mas ele foi no meu. Então, como ele foi no meu, eu tinha que homenagear ele de alguma forma. Então, eu peguei as mensagens da esposa dele, do filho dele, dos amigos dele, e eu fiz uma homenagem, acho que justa até, né? Porque depois que o cara morre, sabe, depois que o cara vai, todo mundo quer fazer homenagem. Acho que não está certo isso. Homenagem a gente tem que fazer quando a pessoa está viva ainda, né? Verdade. E eu achei muito bacana também, né, a humildade dele, né? Vai De virar nome topar de praça, participar. vai virar nome de rua. Isso não é nada. Isso acho uma bobagem, sabe? Você colocar nome de rua. Você tem que homenagear o cara vivo ainda, sabe? Ele tem que sentir essa emoção, essa gratidão, esse reconhecimento enquanto vivo, né? E tá lá registrado, né? O episódio, né? Tá lá, tá lá, tá lá editado lá, tá bonitinho lá no canal Marcos Aguena. Sigam lá, Marcos Aguena, lá no YouTube. Então, você trouxe o Eli Corrêa, que é um grande nome, e já tem outros nomes em mente também do rádio para trazer também? Então, quero trazer agora o Café com Bobagem. Por Opa, que Café esses com aí Bobagem? são top. Cara, porque Infância. eles foram a minha referência também no humor no rádio. Eu também era moleque, estava lá com meus 20 anos, vai, sei lá, 20 anos, um pouquinho menos. Eu vi eles na Jovem Pan ainda como redator. Eles eram redatores, faziam alguns quadros. Aí depois criou o Café com Bobagem na Band. Eu era ouvinte deles na Band, sabe? E aí, assim, um dos grandes presentes que eu ganhei foi o Pardini que me convidou para participar do show deles, cara, sabe? Então, aí é uma outra coisa que eu falo, né? Eu era fã. E depois eu pisar no palco como, sei lá, me sentir na mesma, não vou dizer que seja no mesmo nível deles, A mas, mesma pô, esfera, digamos assim, né? caras, pô, me convidarem para estar lá para participar do show deles, sabe? Cara, eu achei isso um reconhecimento, né? E eu quero agora dar de volta para eles toda essa gratidão, né? Deles terem me convidado para ir pro show. Eu era ouvinte do Café com Bobagem, eu estava lá do lado dos caras, entendeu? As coisas vão acontecendo. É igual o Pânico, eu era ouvinte do Pânico. Aí depois, na semana seguinte do jogo, eu estava lá do lado dos caras. Então, a vida me presenteou com muitas coisas, com muitos momentos como esses, sabe? E que Ô, diria Cassino, emblemáticos, né? Tá fazendo uma pergunta aqui, grande, ó. Quem é esse japa lindo? Cassino vai, ó, anota esse nome aí, Thiago. Cassino. Cassino vai ser um dos maiores narradores. Chupa Galvão, chupa Kleber Machado. Cassino, eu acompanho ele nas postagens aí no Instagram, pô. O cara representa, pô. É, Bom demais o que só, faz. Parabéns aí pelo trabalho. a gente Pô, você só tem falou. Você... espectadores, nós temos seguidores aqui da melhor qualidade, aqui, ó, tá vendo? As pessoas que nos seguem aqui, as pessoas que estão entrando aqui, tá vendo? Só qualidade, aqui não é quantidade, é qualidade. São pessoas que, ó, tá vendo? Também tem que tirar o chapéu. É o que eu falo, a gente aprende muito com os nossos seguidores, cara, sabe? Só que tem gente que não tem essa humildade de perceber, às vezes, uma crítica, de perceber uma observação que eles fazem, entendeu? Mas, assim, na Jovem Pan, eu lia todos os e-mails que chegavam, sabe? Todos os e-mails de todos os ouvintes eu lia, cara. Porque eu acho importante você ouvir o que o ouvinte tem para escrever, para falar. Eu fazia questão. O RH chegava para mim e falava, olha, tem um ouvinte que quer conhecer a rádio. Eu dava um jeito, marcava um horário, aqueles ouvintes vinham lá,
conheciam a rádio, com brilho nos olhos. Meu, isso é impagável, cara, sabe? Assim como eu fiz com o Rogério Morgado, quando ele quis conhecer a rádio, ele era ouvinte, hoje está Caramba, lá no Pânico. Ele queria conhecer o Paulo incrível. Galasca. Levei ele lá para conhecer o Paulo Galasca. Ele era um aluno, acho que ele era aluno da Rádio Oficina. Bernardo Veloso, que trabalhou na Energia, ele queria conhecer o Paulo Galasca, levei ele lá na Jovem Pan. Antes do Bernardo Veloso trabalhar em rádio, hoje está lá na Energia, um super talento também, menino, menino assim, formidável, sabe? Tem um talento incrível, muita gente assim, sabe? Então eu falo, cara, assim, a gente tem que também, de uma certa forma, a ajudar no sonho dessas pessoas de alguma forma, sabe? Então, eu procuro Criar sempre um ajudar. sentido, né, do que é a vida, o que é a correria, né? O poder que você pode também fazer pelas pessoas, né? O bem. E assim, e outra coisa que eu falo, você tem que fazer o bem, mas assim, você não tem que esperar o retorno desse bem. Se eu ajudei um humorista hoje que é famoso, um locutor que hoje é famoso, uma outra pessoa que hoje está na fama, que está com grana e tal, você não tem que esperar o reconhecimento dessa pessoa, não. Você tem que fazer aquilo que é a sua missão. A sua missão, o que é? É um pensamento cristão. A gente tem que estar aqui, a gente está aqui na Terra para poder ajudar um ao outro, sem esperar esse reconhecimento, sem esperar. Vai ajudando. Lá para frente, sabe, eu acredito muito na lei que se. Não é falar que se Semeador, fez aqui, não é nem essa questão, mas eu falo, eu o acredito muito retorno, no nessa caso. da ação, uma ação e reação. Se Sim. você faz uma boa ação, você, com certeza, você vai ter essa reação. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar do que você quiser, mas ela sempre vai voltar para você. Se você vai fazer o mal, não tenha dúvida, esse mal ele vai voltar para você de alguma forma. Então, eu acho, eu acreditei sempre nisso, então a vida me presenteia com esses momentos, como eu te falei, sabe? De eu emocionar o Eli Correia, do Café com Bobagem me dar essa chance de participar junto com eles, de eu ter feito parte do Pânico, né? Então, eu sempre procurei fazer o bem, cara. Então, acho que a vida sempre me dá esses presentes para mim. Muito bem. Olha, a Lari diz o seguinte aqui, ó. Tive quase um infarto quando eu conheci o Japa no Senac na aula do PG. Sou fã. Do PJ. Do PJ, isso. É. Já que o Alex, ele fala assim, o Japa foi um dos responsáveis pelo sucesso do Pânico. Lembro várias ideias dele. Palhaço Carequinha, Chupetão, o Homem, a Mulher Arroto, Pato, Buzina do Fusca 69, Cara, Mestre Fieda, Fieda, Fioda. Fioda, isso. Olha, ele Isso. numerou aqui umas ideias suas durante a passagem, né? Pô, Alex, Geralmente é um quadro. Como pô, é que surge a ideia, né? nem eu lembro dos personagens, nem eu lembro tal. Às vezes sou obrigado a recorrer do currículo, enfim, portfólio. Eu anoto muitas coisas, porque eu acabo esquecendo. O tempo vai passando, a gente vai fazendo 500 mil coisas, como eu te falei, Sim. e a gente esquece coisas. Por exemplo, eu nunca mencionei o Mortadela, que foi um dos primeiros sites de humor, e eu fiz parte do Mortadela, sabe? Animando lá, tinha as piadas animadas, onde eu fazia as vozes, onde eu fazia a edição do áudio. Meu, tem muitas coisas assim que assim, eu encaro sempre como desafios, né? A gente tem que sempre encarar como desafios e vamos que vamos, sabe? Vai aparecendo os podcasts, vai aparecendo as coisas aí, a gente tem que sempre que ir atrás e inovando também, tem que estar inovando junto. Ele numerou aqui inúmeros quadros aqui que você realizou.
Essas ideias surgem de qual forma, hein? Porque eu acho que tem que ter muita criatividade e façanha, né? Para emplacar um quadro, para fazer ele, de acordo com o que a gente fala que é hoje, né? Viralizar. O que, que é necessário fazer, né? Para poder criar tão coisas assim emblemáticas, né? Porque para o cara A criatividade, numerar é porque marcou a vida dele, né? a criatividade, ela vem de uma coisa chamada inspiração. A inspiração é uma coisa que não vem da gente, é uma coisa que às vezes vem de você, por exemplo. Eu vejo você, um, eu vejo um personagem que cabe em você. Então você me inspirou a criar um personagem para você. Eu estou na rua, eu vejo, sei lá, um senhor dando voltas em um banco e ao invés dele sentar, ele, sei lá, enfim, cara, começa a gritar. Enfim, esse senhor me inspirou para criar um outro personagem. As pessoas inspiram a gente, né? É muito mais do que a gente tem as nossas próprias inspirações e a partir daí vem a nossa criatividade. Então, por isso que eu falo para você, interatividade sempre tem que existir, sabe? Então, sempre eu procuro interagir com as pessoas para que elas me deem inspirações. Enfim, algo que pode sinalizar como uma referência, né? Que eis que surge a ideia, né? Referência, você pode ver, o Chico Anísio, ele fala muito disso. Você pega algumas entrevistas do Chico Anísio, que o cara criou, quantos personagens do Chico Anísio criou? Ah, Você mais tem de ideia? 200. Muito mais, muito mais. É que muitos deles assim acabaram nem indo pro ar, né? Mas ele fala que as inspirações dele vêm do povo. É o porteiro, a empregada, o faxineiro, é o motorista, é o gerente de banco. E aí vão criando os personagens em cima dessas, porque esses caras aí inspiraram o Chico Anísio. Então, é muito disso. Por isso que eu falo, assim, o que é legal, a gente sempre observar os maiores, os que estão lá em cima, naquela primeira prateleira, né? E consumir. Hoje em dia, o YouTube está aí, cara, sabe? A gente aproveitar, ouvir as entrevistas deles, porque eles têm muito a dizer para a gente, que às vezes passam batidos. A gente vê muita gente hoje, muita molecada começando hoje, não tem essa referência do Chico Anísio, não tem essa referência do José Vasconcelos, do Jô Soares, sabe? E eles têm muitas coisas para dizer e que às vezes parece que a gente não quer ouvir isso. E é importante a gente ouvir. A gente tem que mais ouvir do que falar. Falar é fácil. Agora, você ouvir, as pessoas não têm paciência para ouvir. Tem que ter paciência para ouvir, absorver o melhor de cada um. E a partir desse momento que você absorve isso, você joga a tua criatividade, a tua inspiração em cima daquilo que a pessoa falou. Pega uma coisa boa de cada um, sabe? Igreja, por exemplo, igreja, vai. Você acredita em Deus? Você tem uma fé? Você tem uma religião? Eu, por exemplo, eu pego um pouco de bom que cada religião, cada crença, enfim, tem de bom e eu alimento meu próprio Deus com isso, Sim. sabe? Então a gente tem que fazer a nossa própria. Eu acredito muito que a gente tem que fazer a nossa própria religião para a gente ter esse contato direto com Deus. Não preciso de intermediário, né? Então eu faço isso. Agradeço a Deus Formar a quando base ali, né? acordo, quando vou dormir, agradeço a Deus, muito obrigado, e ter essa gratidão sempre, todos os dias, né? Então acho que é isso, a gente tem esse contato direto com, o ser superior, né? O cara do universo todo. Bom, você citou aí nomes grandes aí, Chico Anísio, Jô Soares. Você também pôde trabalhar com a Gildo Ribeiro também, né? Outra grande referência. Né? Tá vendo? Por isso que eu falo, quando eu comecei minha carreira, quem poderia imaginar que eu trabalhava com a Gildo Ribeiro, que eu assistia ele desde, sei lá quando. Cara, e assim, eu tive essa oportunidade de mandar uma fita cassete, ser aprovado para fazer as imitações na época do Caramba. Jânio Quadros, Fita visual. cassete, olha. Fita cassete. Em 1989 era fita cassete que a gente mandava, cara. E aí eu fui aprovado. E aí foi aí onde começou a minha carreira. Em A grande 1980, porta ali, né? lá no Apresentando ali você, né?
no Rio de Janeiro, que é a primeira oportunidade de viajar de avião, eu nunca tinha andado de avião. Então você vê como é que são as coisas. Meu. Aí eu tive essas grandes. Esse meu primeiro presente foi esse, de trabalhar com Agildo Ribeiro, trabalhar com Augusto César Vanucci, um dos maiores diretores que a TV Globo já teve, que a Manchete contratou para arrumar a casa da TV Manchete na época. O Augusto César Vanucci, o filho dele é o Rafael Vanucci, né? E assim, todos eles foram referência, todos eles foram grandes professores na minha escola do humor. Então começa desde o Agildo como comediante, como diretor Augusto César Vanucci, e aí a gente vai, né? A cada ano, a cada passagem, em cada emissora de rádio, em cada emissora de televisão, a gente vai aprendendo com cada diretor, cada colega de trabalho. Então, na Rádio Cidade, eu aprendi com o Marcelo Braga, que hoje é o diretor, o cara manda lá na Rádio Mix. Eu tive como professor Emílio Surita, o que tinha na Jovem Pan. Então, assim, cada lugar que você passa é uma escola de humor, você pega o seu diplominha e vai em frente. Subindo o degrau. Você vai subindo degrau, meu. Assim, eu acho que a cada dia você tem um degrau para você subir. Você nunca vai chegar no último degrau. Nunca, nunca, nunca. Ninguém vai chegar no último degrau. Todo mundo vai subir. Só que tem pessoas que não sobem, ficam paradas achando que é uma escada rolante que vai subir. Não vai subir. Você tem que ir cada dia indo e tal. E se você fica parado, as pessoas que vêm atrás, você já foi no metrô? Fica do lado direito do metrô. As pessoas vão te atropelar. Né? E é isso que acontece. Né? A gente vê que se você ficar parado, vem outras pessoas vão passando na tua frente. Você nunca pode achar que tá bom para você aqui. Você tem que sempre subir um degrau. Sempre, todo dia. Olha, você ficou muito marcado pelo Pânico, né? E eu não posso deixar de mencionar aqui o Emílio Zurita, que é um fenômeno de comunicação, né? Muita gente fala que é o Silvio do rádio, né? Fala um pouquinho também como foi trabalhar com esse gênio, né? Qual é a visão que ele tinha que mais te impressionava? O Emílio, ele realmente ele é um gênio. O que seria hoje da Jovem Pan sem o Emílio? E o Emílio, a bandeira, podemos dizer assim? E o Emílio também, sim. Eu acho que assim, é um casamento perfeito, sabia? O Emílio fora... Eu não sei se ele teria liberdade para ele fazer o que ele fez da rádio, sabe? O Emílio, ele é um dos grandes braços direitos do Tutinha, conselheiro, enfim. E vice-versa também, né? Acho que o Tutinha também ajudou muito o Emílio, então falo que é o casamento perfeito. Porque o Emílio, ele tem muita essa inspiração que eu falo, né? Esse insight que ele tem, esse olhar clínico que ele tem de ver as pessoas e falar, de vestir o personagem em cada pessoa. Isso aprendi muito dele. Então ele via em mim um personagem e ele já criava, que nem o nosso amigo Alex falou aqui. Você vai fazer o palhaço carequinha porque você fez uma imitação de um palhaço, vamos chamar de palhaço carequinha. Você fez um surdo, vamos chamar de palhaço, vamos chamar de repórter surdo o Carlos Caramujo. Você fez o pensamento, vai ser o mestre Fioda, né? Então o Emílio, ele tem vários insights ali, né? Em batizar cada um dos personagens que vão entrando no programa. O cara sabe cada ingrediente que vai colocando nesse bolo e sabe até que ponto esse bolo vai se tornar, sabe? De tirar do forno sem o bolo ficar queimado e sem ele ficar ainda sem ele ficar cru, né? E tira direitinho do forno. Isso é, assim, o tempo também vai fazendo com que você consiga isso. Mas o Emílio não. O Emílio, ele é um visionário e ele, assim, é um cara que sempre soube fazer o bolo direito, né?
sabe? A Ana Maria Braga do rádio. Muito boa definição. Ótima definição. E você vivenciou também o auge, né, do Pânico na Rede TV. Quando foi para a Band, eu senti que houve o investimento, mas não houve, como posso dizer, a liberdade, né? Isso fez o programa também acabar? Na Bandeirantes, a gente tem uma... Como posso dizer? Eu não tive na Band, na época que o Pânico foi para a Band, mas eu trabalhei eu tive 3 ocasiões em que eu trabalhei na Band, como diretor de criação da Band, como colaborador de um projeto piloto na Band. Tá? Grande Lala! Lala! Gente boníssima também, profissional de primeira linha. Abraço, Lala! E também uma outra oportunidade como colaborador da Copa de 90 e... Não vou lembrar agora. Mas a Band tem um grande problema de comunicação, emissora de comunicação com grandes problemas e também não só isso, né? Eu lembro que o Pânico, quando entrou na época, antes disso tinha um projeto do CQC, você deve lembrar do CQC, que acabou por quê? Por motivos políticos, porque os políticos ligavam pro Johnny, né? Que é o manda-chuva, e simplesmente falavam para ele que desse jeito não dava, seus colaboradores, seus funcionários, enfim, estão atrapalhando aqui, estão, sabe, não estão deixando a gente trabalhar. Teve muito disso, cara, assim, muitos problemas políticos, né? Porque, antes de mais nada, toda emissora de TV é uma concessão pública do governo. E também isso acaba trazendo muitos aborrecimentos para diretores, para donos de TV, e eles não querem isso. Então é muito mais fácil você acabar com um projeto como o CQC, que é um projeto muito bacana, e nunca vai ter um outro projeto igual o CQC, porque dá muita dor de cabeça para qualquer dono de TV. E o Pânico foi para a Band, né? E de repente, fora do ar, né? Você tem que seguir uma linha. As E é mais difícil, né? É ruim, porque você começa a fazer um projeto pisando em ovos, né? Você não tem uma liberdade. Por mais que falem, vocês têm a liberdade de fazer o que vocês quiserem. Até a página 2,5. A partir daí, não. A partir daí, a gente vai ter que se virar com os processos, com o que acontecer, e as próprias sanções internas da casa. E uma pergunta que eu tenho para fazer aqui. Você é aquela pessoa que viveu aquele momento, fica ali ou retorna, volta atrás? Se viesse uma oportunidade de voltar ao Pânico, voltaria ou não? Já foi uma página virada? Não, eu voltaria para qualquer projeto, em qualquer rádio, qualquer emissora que eu já trabalhei. Eu voltaria, não tem essa não. Desde que satisfaça a minha vontade. Não falo só de salário, não é preço, tá? Não é salário, mas as condições que você, né? O prazer ligado à liberdade de criação também, né? Às vezes, se você fica preso num determinado formato, eu acho muito, muito complicado isso, porque o resultado disso vai ser também um produto complicado de você vender, de você colocar isso aí para o telespectador de uma TV, por exemplo. Eu acho que você tem que ter total criatividade, total liberdade para você criar, e aí, com o tempo, você vai arredondando isso, você vai tirando as arestas, para que o produto possa ter uma boa aceitação, sabe? E é isso que a gente faz. Hoje, nas redes sociais, a gente faz isso. No YouTube, a gente faz isso. A gente coloca um produto no ar e a gente vê a aceitação. Tá com poucos views, então a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E a gente vai mudando. Meu podcast começou de uma forma e hoje é totalmente diferente do que era no começo. O podcast no começo ali, né? Criando a forma ali. Eu ficava
1h30, 2 horas entrevistando, eu e minha esposa, podcast Casal Japa, ficava entrevistando, tava batendo um papo. Mas, assim, todo mundo está fazendo isso. Então, a gente colocou quadros, desafios, brincadeiras, jogos, interação com quem está participando no chat ao vivo, e se transformou num programa A essência maquiado do de rádio, podcast. né? Isso vem do rádio. O rádio é isso também, sabe? O rádio, você não pode ficar 2 horas conversando. Uma hora que chega, deu. Então, o que o rádio fazia? Colocava música, blocos musicais, no meio de uma conversa. Só que o podcast, ela vai. Então, hoje, a pessoa para ouvir, consumir um podcast, ou ela tem que estar no carro, porque não tem para onde ela sair, então ela vai ouvir durante uma viagem, preso no trânsito, ou na academia, ou lavando a roupa, em uma atividade em que ela tenha um tempo longo. Agora, a pessoa sentar no Menos sofá, locomoção. 2 horas de podcast, ou tem que gostar muito do tema, gostar muito do assunto, para você ficar lá parado. No começo era novidade, então todo mundo ficava lá. Né? Hoje em dia, a pessoa só vai ficar consumindo 2, 3 horas de podcast se o assunto for legal, se a entrevistado for bacana, se for um fã de tal pessoa, tal. Se uma pessoa não fica, a pessoa não fica 2 horas, 3 horas na frente da TV ou consumindo o áudio de um podcast. Então, os cortes hoje é o que vai fazer as coisas funcionarem melhor. E assim é a vida. A vida é feita de cortes, de ciclos, né? Então, Bom, e hoje você está na atual fase na produção do podcast, né? E em outros trabalhos também, shows. shows, eventos. Semana que vem já estou indo para Minas Gerais, vou fazer um evento lá, envolvendo podcast, envolvendo palestra, envolvendo shows. Então, vou lá e já levo todo o meu combo de apresentação. Então fala, vou fazer o show, então vamos fazer uma palestra, vamos fazer um podcast. Então, eu já armo das ferramentas que eu tenho e levo já que vou para um lugar longe, tem que aproveitar e oferecer aquilo que a gente tem de ferramentas aí para a galera aprender um pouquinho mais, dividir experiências, trocar experiências também é muito importante para quem está começando lá, e ouvir o que o pessoal tem para dizer e a gente colocar também o nosso ponto de vista naquilo que a pessoa está fazendo lá e orientar também, né? Acho que é isso. Bom, já são quantos anos de carreira? São 34 anos. Como eu falei, comecei em 1989, então já são 34 anos de carreira. Isso porque eu não estou contabilizando, como te falei lá, Sim. a época que eu fui como palhaço, como animador infantil. Eu tive uma empresa de animação infantil. Isso também não estou contabilizando, porque foram três anos também. Então, se você contabilizar, então a gente coloca aí 34, 37 anos de carreira. Bom, vamos lá, total 37. Eu acredito que aqui, ouvindo você, é um aprendizado para mim. Então, é uma troca. Muita gente que quer enveredar para essa área da comunicação anseia por dicas, né? Qual é a dica que o nosso amigo Japa, grande Marcos, tem para passar para aqueles que sonham trabalhar com comunicação? Cara, assim, as dicas foram o que eu passei durante essa nossa conversa, porque eu sei que são dicas que você, com certeza, você vai aproveitar muitas dessas dicas que eu dei, que às vezes alguns profissionais de comunicação não vão dar, porque elas guardam para si muitas coisas, né? Não sei se por ego, por vaidade, ou simplesmente por achar que não faz o menor sentido, enfim, tal. Mas as dicas estão aí. E outra dica que eu posso dar cara, me sigam, @MarcosAguena nas redes sociais, que lá vocês sempre vão estar aprendendo comigo, eu sempre vou estar aprendendo também com vocês, porque eu ouço, eu vejo, eu leio todas as críticas que chegam, todas as mensagens que chegam, eu leio para poder fazer melhor sempre o meu próximo trabalho. Tá? Podem ter certeza disso, nada passa batido. Às vezes eu não consigo responder, às vezes eu não consigo, sei lá, mandar um react, um emoji,
resposta, mas todas as conversas, todas as mensagens que chegam até mim, eu faço questão de ler, né? Então, acho que o importante é isso, a gente poder, como eu falei, a gente poder ouvir as pessoas. Isso é o mais importante. Por mais que às vezes eu me faça de surdo, eu ouço sim, eu ouço. Bom, para fechar agora, né, eu faço essa pergunta que já é de praxe, né? O pessoal sempre fica na espera também. Marcos, o que é o sucesso para você? Qual é a definição? Sucesso tem várias definições, né? Mas o sucesso é como eu falo, é um presente que Deus te deu por você aproveitar a chance, aproveitar a oportunidade e você estar preparado para isso. Muito bem. Então, ou seja, aproveitar o momento, né? Desfrutar. Aproveite o momento. Esteja preparado quando quando a sua chance chegar. Ó, um bom trabalho. Quando a sua chance chegar da Xuxa, da Xaxa que fez xixi no chão, quando a sua chance chegar e você esteja preparado, agarre essa oportunidade, entendeu? E aí faz o teu caminho. Aí é você e você mesmo. Não conte com ninguém, conte com você mesmo. Se a gente contar com as pessoas, você vai se desiludir, você vai se iludir com isso. Conte com o seu trabalho, sempre. Maravilha. Poxa, Tá? olha, só tenho a agradecer aqui por esse momento que você tirou, né? E estar aqui compartilhando um pouco das suas experiências. Venho lhe desejar sucesso cada vez mais. E estamos juntos aí, né? Eu sempre vou acompanhar o seu trabalho, que é brilhante. E pude ver o podcast que você fez com o Eli Corrêa, que logo chamou a atenção, né? Eu que sou fã do rádio. E vou acompanhar a sequência aí de novos nomes que estão por vir. É isso aí, Tiagão. Obrigado aí pela sua oportunidade. A Gratidão. gente podia, a gente podia ter feito uma live aí só de imitações, só de sacanagem, mas aí todo mundo faz. Aí você vai em qualquer lugar, tem muito. Agora, fazer uma live onde eu falo seriamente, sabe, para pessoas que querem aproveitar, que querem aprender, que querem absorver conhecimentos, conhecer coisas que sejam importantes, acho que por isso que a gente está aqui, né? Verdade. Vendo? Olha lá. Vou comer, na verdade, eu vou comer o grelo. Enfim. Marcos, gratidão, hein? Muito obrigado, hein? Valeu, gente. Muito obrigado A todos aí que por vocês passaram terem. aqui, gratidão, né? Por tirar um tempinho aí só para trocar uma ideia com a gente aqui. Você da tua mãe! Que alegria! Muito bem. Parece que baixa o espírito do pânico aqui, né? Tem jeito. Mas é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. E até a próxima, né? E continue Pessoas. seguindo o Marcelo aí, o Marcos aí. Fique à vontade. Lembra que eu falei do palhaço da criança que dá chute na canela do palhaço? Então, hoje ela cresceu e acaba falando para eu comer morcego. É isso. Desde aquela época, quando eu tinha meus 20 anos, tinha aquelas crianças que queriam chutar a minha canela, eu ia do lado, dava um beliscão nela, e ela não esquece. Volta depois de 30 anos aqui para o chat, né? E continua. Que ali Mas guardado faz parte. no HD ali. É isso aí, gente. Valeu. Valeu, Marcos. Obrigado. Obrigado, hein? Gratidão, hein? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. pessoal.